Esse esquema foi retirado do Hang dele e ele está mostrando para nós a produção de eicosanoides. Nós temos aqui no alto o fosfolipídio de membrana da nossa célula, que por ação da fosfolipase A2 pode se transformar em ácido araquidônico, que aqui está como araquidonato, mas é a mesma coisa que dizer ácido araquidônico. Sobre o ácido araquidônico, nós temos a ação da ciclooxigenase, produzindo as prostaglandinas, da lipoxigenase, produzindo os leucotrienos, e temos também a ação de outras enzimas que vão produzir fatores plaquetários, por exemplo. E aí vocês viram lá no tópico de anti-inflamatórios não esteroidais, que o mecanismo de ação deles é inibir a ciclooxigenase, fazendo com que haja uma redução na produção das várias prostaglandinas que são responsáveis pelos sinais da inflamação. Este é o mecanismo de ação que os torna anti-inflamatórios, analgésicos e antipiréticos ao mesmo tempo. Já os corticoides têm uma ação diferente. Os corticoides vão agir inibindo a fosfolipase A2 e também a ciclooxigenase. Mas o fato mais importante é que, além do efeito mais ou menos parecido com os dos ANES, os corticoides têm um efeito acima na cascata. Inibindo a fosfolipase A2, nós não teremos a produção de ácido araquidônico. E aí nós teremos toda essa cascata para baixo inibida. Não produziremos prostaglandinas e nem leucotrieno. Mas o que mais diferencia os corticoides dos ANES e que os tornam anti-inflamatórios mais potentes está representado nesta figura. Nós temos aqui do lado esquerdo uma célula apresentadora de antígeno. O antígeno chega, ele é degradado e partes chaves dessas moléculas do antígeno são apresentadas às células ou TCD4 ou TCD8. As células TCD4, então ativadas e por ação das interleucinas, vão se transformar em células T helper 0 ou T auxiliares 0. Dependendo do estímulo que a célula T helper 0 recebe, ela pode se transformar em T helper 1 ou T helper 2. As células T helper 2 são as precursoras do linfócito B. As células T helper 1 são precursoras dos linfócitos T. Percebam aqui que estamos falando da imunidade adquirida. A primeira vez que você entra em contato com o antígeno, a sua defesa é feita pela resposta inata. Enquanto todos os elementos da resposta inata estão em atividade, promovendo a sua defesa, a célula apresentadora de antígeno está estimulando linfócitos TCD4 ou TCD8 a produzirem uma forma de reconhecimento posterior, para que da próxima vez que o seu organismo entre em contato com esse mesmo antígeno, ele tenha muito mais agilidade e muito mais capacidade de combater. E essa resposta adquirida, ela pode ser humoral ou celular. A resposta humoral é aquela que se dá pela produção de anticorpos. Então, o seu linfócito B, ele produz anticorpos, libera essas moléculas que, na maioria das vezes, vão ficar localizadas na membrana dos mastócitos. Então, vamos pensar, se esses anticorpos capazes de reconhecer esse antígeno estão na membrana do mastócito, eles serão capazes de reconhecer qualquer antígeno que esteja extracelular, do lado de fora da célula, porque esses anticorpos eles não conseguem penetrar dentro da célula para descobrir um vírus, por exemplo, que está infectando o interior da célula. Para estes casos, nós temos a resposta celular, representada pelos linfócitos T. A própria célula do linfócito T é capaz de detectar e de reconhecer uma célula que esteja sendo infectada internamente por um vírus, ou também uma célula que esteja alterada ou mutada, que possivelmente será uma célula cancerosa. Portanto, quando o nosso invasor é externo, teremos a ação dos nossos anticorpos, que foram produzidos pelos linfócitos B e que estão neste momento na parede dos mastócitos. Quando temos uma infecção intracelular por um vírus, por exemplo, ou quando temos uma célula mutante, cuja alteração está no seu interior, nós teremos uma ação nos linfócitos T na resposta celular. Quero que percebam um outro detalhe nesta figura.
O linfócito B ou o linfócito T, que foi produzido pela apresentação do antígeno, fica lá nos nossos órgãos linfóides. Numa segunda vez que o nosso organismo entra em contato com esse mesmo antígeno, essas células são capazes de reconhecer a presença desse antígeno e a primeira coisa que eles fazem é criar um exército deles mesmos. Eles sofrem o que chamamos de expansão clonal. Eles começam a se dividir, formando vários clones de si mesmo, caracterizando realmente um grande exército, para que a nossa defesa seja muito mais efetiva e muito mais rápida. Por isso que quando temos anticorpos e entramos em contato uma segunda vez com o antígeno, nem teremos sintomas, nem adquirimos a doença. Tamanha a efetividade e a rapidez do nosso sistema imunológico. Então, esta fase aqui chamamos de fase de expansão clonal. E quando isso acontece, teremos dois tipos de células. As células que realmente irão para o combate, serão os nossos soldados que vão para a guerra, lá para a trincheira, e nós teremos aquelas células que são as células de memória. Porque pensem, se todas as nossas células forem para o combate e lá no campo de guerra provavelmente todas irão morrer, nós não teríamos mais a memória dessa defesa. Então, por isso, uma parte dessas células vão se manter como células de memória. Da mesma forma acontece com as células T. Parte delas vão para o combate e a outra parte fica como células de memória para uma próxima vez que tenhamos contato com esse mesmo antígeno. Um outro detalhe que eu quero que vocês percebam nesta figura é que todo esse processo é mediado por ação de interleucina. E onde agem os nossos glicocorticoides? Agem em todas as etapas. Vimos lá atrás que eles inibem a transcrição das interleucinas. Vimos também que os corticoides impedem a expansão clonal. Nós não produziremos um exército. Por isso, a nossa defesa fica comprometida quando estamos em tratamento com glicocorticoide. Então, pessoal, os AINES agem apenas inibindo a ciclooxigenase, o que reduz apenas a produção de prostaglandinas. Os corticoides agem, acima disso, inibindo a fosfolipase A2. Além disso, ele vai agir sobre a nossa resposta adquirida, sobre a produção de anticorpos e sobre a sua ação sobre o antígeno. Por isso, eles são anti-inflamatórios muito mais potentes e eficazes. E aí, conhecendo as suas ações, já podemos esperar várias complicações do tratamento com corticoides. Aqui temos algumas mais importantes. Os corticoides podem levar à hiperglicemia ou glicosúria. Não precisa nem dizer, então, a complicação que gera para um paciente que já é diabético fazer um tratamento com corticoides. Nós temos também a redução da imunidade, que deixa o indivíduo muito mais suscetível a qualquer tipo de infecção, mas este efeito pode gerar duas indicações para os corticoides. No momento em que o indivíduo vai fazer um transplante de órgão, por exemplo, aquele órgão que vem de um outro indivíduo estranho pode ser rejeitado pelo nosso sistema imunológico. Então, neste momento, nós devemos suprimir o nosso sistema imune. E isso é feito com drogas imunossupressoras. Entre elas, os corticoides podem ter esse efeito. E a outra indicação é sobre as leucemias. Lembrando do que vimos lá na quimioterapia, a leucemia ela é uma proliferação exacerbada de leucócitos mutantes que perderam a sua função. Se inibimos a maturação e a proliferação de leucócitos, poderemos ter um controle da leucemia. Lembrando sempre que teremos como efeito colateral o comprometimento da nossa defesa e o aumento da suscetibilidade de novas doenças. Em virtude da ação sobre o gene da vitamina D e sobre o metabolismo do cálcio, poderemos ter o surgimento da osteoporose. Também em crianças na fase de crescimento, isso pode levar a um retardo do crescimento, porque além de agir sobre a síntese proteica, sobre os níveis de cálcio, os corticoides ainda inibem a liberação do hormônio do crescimento. Podemos ter ainda aumento da pressão intraocular e a redução na cicatrização, já que vimos que ele inibe o gene da colagenase. Quero lembrar a vocês que um dos tratamentos dos anti-inflamatórios esteroidais são as doenças autoimunes.
Doenças autoimunes são aquelas em que o nosso sistema de defesa passa a reconhecer células ou estruturas endógenas como antígenos. E aí, as nossas células de defesa passam a combater as nossas próprias estruturas. Neste caso, o tratamento será reduzir a ação do nosso sistema imune. E para isso, os corticoides são indicados. Mas vale lembrar também que uma doença autoimune será para a vida toda, o que implica num tratamento contínuo, sem parar, onde o indivíduo vai tomar corticoides talvez pela vida toda. E sabendo de todas essas complicações, nós teremos uma síndrome chamada de síndrome de Cushing naqueles indivíduos que fazem uso crônico dos corticoides. Vocês podem dar um print nessa figura e avaliá-la com mais calma. Mas o que eu quero que vocês entendam aqui é que existe um fenótipo. A gente bate o olho num paciente, a gente já pode suspeitar que ele tem uma síndrome de Cushing, porque existem características muito visíveis. A primeira dela é a face de lua cheia. Existe um arredondamento da face. A pessoa fica com o rosto, as bochechas inchadas. Parece até que uma abelha picou. Acontece uma redistribuição de gorduras. Então, existe um grande depósito de gordura abdominal, dando uma barriga muito grande. Existe também uma deposição de gordura nas costas, formando o que se chama de corcova de búfalo, que é muito característica da síndrome de Cushing. Além disso, a gente percebe uma perda muscular que torna braços e pernas mais finos e observamos também muitos eczemas ou feridas que não cicatrizam. É claro que esses são os sinais visíveis, mas ainda teremos nesse indivíduo aumento da glicemia, tendência à osteoporose, etc. Mas lembrem-se, pessoal, a síndrome de Cushing, ela acontece quando existe um uso prolongado e contínuo. Algumas condições inflamatórias em que fazemos tratamento com corticoides por 1, 2, 3, 5 dias, ok, isso não irá acontecer.